Começar com o nosso mini índice. Vou pegar aqui até um gráfico um pouco maior, de 240 minutos, né? A gente consegue ver nitidamente, né, que o mercado ele vinha fazendo movimentos ascendentes, né? E agora aqui movimentos descendentes. Até essa última pernada que inclusive a gente estava usando ela como referência, e a gente pode continuar usando ela sem problema algum. Então, por que, Luiz, você está usando ela? Se a gente olhar, a gente tem que pensar fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo descendente. Então, aqui houve essa quebra, né? Então, a gente pode tratar isso como o nosso choque. O que se você puxar a sua referência, né, a onda que rompeu, tá? O mercado mitiga e já rompe, né, fazendo um boss aqui, ó. Se você visualizar, sempre isso aqui é referência primária. Então, você puxa sua nova referência, opa, expansão, mitigação, expansão. Então, aqui a gente tem um boss novamente. E aí, aqui a gente pega a onda que rompeu. Então, este topo. Aí, aqui, ó, você vê esse pavio não mitiga, você vai estendendo, ó. Não mitiga, você vai estendendo até que temos essa referência primária. Essa é a nossa referência primária, mais macro. Ah, Luiz, mas eu estou olhando essa referência aqui toda. Tem problema? Tá? Estou olhando isso. Não tem problema, tá, galera? Inclusive, olha, a gente está vendo a mesma coisa. Você vai estar buscando vendas aqui, depois aqui você vai estar buscando compra. Aqui a única diferença nossa é que eu vou esperar uma quebra de estrutura para comprar, você vai talvez bater um risco. O que eu acho difícil, porque o stop vai estar grande, você vai acabar esperando uma confirmação, tá? Então eu vou deixar esse cara aqui de lado para não bagunçar muita gente, a gente simplificar. Lembra, sempre tentem simplificar as nossas estruturas. Olhando aqui no 4 horas, o mercado ele é baixista, certo? Se ele é baixista, a gente quer vender. Se a gente quer vender, a gente quer vender no prêmio. Então, os pós que nos interessam está aqui. Inclusive, se a gente observar, o mercado já mitiga pelo menos até os 50%, tá? Ô, Inácio, vamos deixar as dúvidas para o final, e aí eu volto no ativo que vocês estão com dúvida, tá? Se quiser ir mandando, depois eu volto e leio aqui nos comentários, ou anota que a gente já vai falando, beleza? Ah, então aqui a gente tem um movimento de mitigação. Vamos cair por uma hora para a gente começar a visualizar um movimento melhor. Inclusive, o mercado, ele mitiga, né? E aqui, se a gente observar, ele vem fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, ele até quebra estruturas, mostrando que o movimento provavelmente está cansado para uma expansão novamente. Pode ser. Tá? Inclusive, aqui, se a gente observar, o mercado para nessa região justamente neste POI, que é um buy to sell, tá? Aí em cima, inclusive, ó, se a gente olhar um topo, a gente tem um equal highs aqui, a gente tem uma liquidez interessante nesse topo, né? Ó, dois topos iguais. E logo acima, a gente consegue observar até um order block, ó, né? Um order block. O que podemos tentar trazer um refino nele daqui a pouco, né? Aí aqui a gente também, ó, vê outro order block. Isso eu tô olhando numa hora ainda. Tá? A gente consegue trazer um fair value gap pequenininho aqui, ó, tá? Aqui já não vemos nada e lá em cima temos mais um poi, certo? Isso. Entendendo isso, galera, a gente pode começar a pensar nas nossas estruturas. Primeira coisa, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Parece ter um choque aqui, né? A onda que rompeu esse movimento, né? Inclusive, ele mitiga, dá até essas entradas, não paga tudo até a liquidez e volta tomando essas liquidez e fecha rompendo aqui em cima. Então, essa referência a gente pode até tirar, porque ela foi rompida, certo? Pontos que a gente está de olho, esse equal highs, que é uma liquidez, é uma região de buy side liquid. O que é buy side liquid? Por isso, liquidez. Vai ter intenção de compra aqui, mas também vai ter de venda.
o que é uma bela de uma região para manipulação do institucional. Então, aqui a gente evitaria entrar. Nosso stop não aguenta essa região. Então, a gente fica de olho para manipulação em uma coisa acima dela, talvez, tipo esse order block aqui, entendeu? E não entrar logo acima dela, certo? Eu digo assim, entra aqui, ó, no ponto, né, que a galera está comprando ou vendendo. Então, você realmente vai ser a liquidez, certo? E aí, vamos marcar. Deixa eu pegar isso aqui pra gente marcar, ó. Então, a gente tem topo descendente, a gente tem topo descendente, a gente tem topo descendente, e a gente tem um topo ascendente, né? Aqui. É pavio, pode ser só captura de liquidez, mas aqui ele já começa a fechar acima dessas regiões. Então, aqui a gente tem que começar a ficar de olho, né? Pode ser um choque novamente, pode ser uma liquidez, a gente não sabe ainda o que que é, certo? Vamos começar a diminuir nosso tempo gráfico. Inclusive, vamos ver se a gente consegue refinar esses pós. Ó, esse cara aqui eu dou uma refinada para cá. Esse cara aqui, ó, ele ainda tá grande nesse doji. Esse Fair Value Gap, ele cai para cá. Inclusive, a gente tem um buy to sell aqui interessante também. A gente pode ficar de olho. Provavelmente, ó, esse cara aqui não cabe um risk entry nosso, ó, stop caro. Esse cara aqui provavelmente cabe, ó. É uma região que a gente vai provavelmente abrir uma operação amanhã. Se mercado me abre, por exemplo, aqui e vem rompendo essa estrutura, provavelmente eu vou tentar uma venda aqui a primeira do dia. Inclusive, deixa eu botar ela vendedora e dar uma fortalecida nela que ela me interessa. Tá, o stop tá interessante para mim. Então fiquem de olho nesta região. Vou deixar um alarmezinho aqui nela já. Tá. Legal. Então, ó o movimento. Tomada de liquidez, venda. Certo? Então, observando aqui o nosso micro, né? Luiz, eu posso traçar essa referência secundária e ficar de olho nela? Até pode, mas que nem ele já criou liquidez aqui, já tomou essa liquidez, a próxima liquidez, então você tem que se perguntar, o preço está aqui. Onde está a próxima liquidez? Regiões de fundo, topo. Então, a próxima está aqui. Essa não é tão forte igual essa é mais. Então, essa é uma liquidez principal, tá? É a principal que é essa, mas aqui também existe. O mercado pode jogar aqui para cima, executar esse POI e cair. Pode. Mas essa operação, ela tende a ser um pouco mais arriscada porque está muito próxima dessa liquidez principal. Pode ser que o institucional jogue aqui, porque vai entrar muita intenção, tá? Então, aqui é melhor do que embaixo, tá bom? Deixa eu até botar de outra cor para a gente entender, tá certo? Bom, visualizando isso aqui, o que que a gente tem? Vamos marcar as estruturas. Ó. O mercado, ele perdeu isso. Então, ele criou essa referência, ele mitigou, rompeu. Vamos ver. Vamos traçando aqui, ó. A onda que rompeu. Ó, ela já mitiga. Aí aqui ele rompe novamente. Então, aqui a gente tá trazendo isso, ó. Referência primária, a grandona, né? Esse cara eu vou apagar, né? Porque a gente não vai usar ainda. A gente pode estar pensando numa referência secundária aqui, ó. Boss secundário, tá? Beleza. Então a onda que rompeu foi essa. Beleza. Aí o mercado vem, aparentemente está ameaçando romper aqui. Luiz, ele já rompeu? Não. Então a pergunta que vocês fazem é: onde está a liquidez? A liquidez está aqui neste fundo. O que pode trazer estruturas, por exemplo, se tem um order com fair value gap aqui, já que a gente tenta dar uma refinada neles, e vamos cair para o 5 para a gente refinar esses caras. Ó. Então temos um fair value gap aqui, ó, que fez por esse candle, né? Esse candle formou esse fair value gap.
Logo acima temos um doji, que ele serve como um order block nosso, comprador. Logo abaixo também temos um doji, tá? Então, essas regiões talvez são interessantes para uma possível compra. Pode ser que sim, tá? Vamos ver só o tamanho desses range. Ó, 110 pontos, uma primeira situação. Aqui uma situação de 180 pontos. Então, você tem esse range para ser operado. A tomada de liquidez e a expansão novamente. Ah, Luiz, mas você tinha comentado que numa situação de compra ele é mais perigoso. Realmente, ele é. Por quê? Porque o mercado já expandiu, o mercado já mitigou, e o foco dele é expansão novamente, é romper aquele fundo lá embaixo. Exatamente. Só que ele dá para arriscar as compras? Dá, se a gente pensar, a gente ainda está no desconto. Ela é mais agressiva? É. Mas até o momento dele quebrar estruturas, então, por exemplo, ele trazer aqui, perder sua referência principal, você pode estar tentando acompanhá-lo, porque às vezes ele quer buscar liquidez em regiões mais altas. Então você pode estar tentando surfar esses micro movimentos, ó. Tá vendo? Até a hora que ele, puf, quebra sua estrutura e aí você começa a desenhar ele para baixo no micro, né? Então a referência que a gente está observando, a princípio é essa. Não vou considerá-la como um rompimento, tá vendo? Ah, fechou um candlezinho acima. Um candlezinho bem safado, na verdade, tá? Então, o que que me interessa? Um alarme aqui, esse primeiro movimento. Um segundo movimento, caso o mercado venha abrir com um gap de alta, seria a tomada dessa liquidez. Opa, e a execução aqui, ó, nesse POI aqui. Inclusive, eu refinei esse. Esse eu refinei para os 15, né? Que ficou esse 2 de grande. Esse Fair Value Gap. Deixa eu ver como é que ele está aqui. Ah, olha isso aqui, que interessante. No 5 eu já não visualizo esse cara, eu visualizo ele aqui, ó. Que eu acho ele muito mais importante, ó. Esses dois carinhas, ó. O Byte, o Cell e esse Fair Value Gap. Muito mais forte do que só aquele Fair Value Gap nos 15. Tá? O Fair Value Gap no tempo gráfico menor, ele acaba sendo mais forte que no gráfico maior, tá certo? Beleza, então temos essa estrutura primeira. Caso, e essa segunda aqui. Caso o mercado. Eu mudei o meu alarme. Por quê? Caso o mercado venha e abra guipado aqui, ó, a gente tem que considerar que ele perdeu essa referência principal, né? E agora ele quer fazer esses movimentos. Então a gente começa a treinar essa movimentação caso ele perca essa estrutura, tá certo? Então é isso que a gente vai buscar visualizar dentro do mini índice. Vou bater um dolinho aqui. Vamos apagar tudo. 240 minutos. Beleza. O mercado aqui, ó, a gente vê ele dentro desse canal que foi rompido, ó, e ele começa, ó, a tradar esses movimentos, ó. Expansão do rompimento, mitigação. Expansão, mitigação. Expansão perdeu a referência. Aí ele começa agora, virou, ó. Olha como ele vira a estrutura. Expansão, mitigação. Rompeu, pós. O que que, então a gente tem que observar aqui? Qual foi o movimento? Opa, aqui, ó. Aqui ele perde, aí ele cria essa referência, ó, certo? Tá. Aí, aqui, né, a gente traz o quê? Este rompimento. A princípio, quem rompeu essa estrutura? A onda que rompeu essa onda aqui, ó, deste fundo, todo esse movimento, até este topo. Aqui seria a nossa referência primária, ok? Essa é a nossa referência primária. O mercado vem, toma liquidez, inclusive o sexto dólar ficou bem travado, né? Quarta, olha, sexta-feira, ele ficou bem consolidado aqui nesse fundo. Bom, vamos cair para os 60 minutos.
Aí a gente tem que pensar, qual é o foco do movimento? Expansão, mitigação, expansão novamente, certo? O mercado ainda quebrou a estrutura dizendo que ele quer virar para cima? Ainda não. Ó. Se a gente pensar, ele está fazendo topo descendente, topo descendente. Topo descendente é que ele ameaça romper, mas ele já fecha abaixo do fundo. Então você tem topo descendente, topo descendente, topo descendente. Então, qual é o último topo? Topo, 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 topo. A princípio, esse é o último topo que o mercado pode vir a fazer o seu choque. Vou cair, eu já caí para 60. Só que tá meio ruim de ver, mas assim, dá para ver um topo aí sim, tá? Quem tá visualizando isso, tá ok, certo? Beleza. Um alarme aqui seria importante para a gente começar nossas operações. Vou cair para o 15, ó. Nitidamente a gente vê, ó, esses topos descendentes e ele não renovou nada ainda. Então, qual é a movimentação que a gente precisa esperar? Ele romper. Como a gente está no desconto e o mercado já veio mitigando, agora ele virando essa estrutura, ele dá para a gente uma oportunidade de confirmação. Então a gente tem que esperar isso aqui no dolinho amanhã. Ele fechar acima dessa estrutura, criar a nossa referência. Então a onda que rompeu o choque, lembra sempre, no primeiro passo. Sempre após um boss, um choque, cria-se uma referência. Então, ele tem que criar a nossa referência. É interessante criar-se uma liquidez, essa liquidez ser tomada e executar um POI aqui, por exemplo. Aqui já temos um breaker block, é uma região interessante. Então, aqui para fazer essa movimentação altista, ok? Pontos importantes que você precisa perguntar. Onde está a liquidez? A liquidez principal está no fundo do movimento. Então aqui não existe operação para você em cima dessa região. O que você pode ver é aquela possibilidade talvez da trucada aqui. Mas tudo depende com um cenário um pouco mais macro também. O cenário um pouco mais macro. Por que o cenário um pouco mais macro? Pô, é interessante ver como é que o índice está vindo. Lembra aquela correlação negativa que os dois têm? É interessante ver como é que o índice está vindo, dar uma olhada nas bolsas em gerais, e aí sim você vê se cabe talvez essa trucada. Às vezes índice e dólar caindo juntos, você fala, cara, alguém está mentindo. Então cabe essa trucada, talvez, tá? A gente vai pegando esse feeling na sala juntos, tá? Fiquem tranquilos. Legal. Show. Beleza. Então vamos esperar isso aqui no dólar. Bota um alarme aqui, não tem muito o que fazer no dólar. Isso eu já estou olhando 15, nem estou refinando tanto para não pegar muito ruído. O interessante a princípio é esperar esse rompimento. Ah, Luiz, o dólar abriu aqui, ó. Isso eu considero rompimento? Sim, se ele fechou aqui em cima, aqui ele rompeu. Inclusive aqui você vai ter um breaker block, né? A gente pode refinar ele melhor, que aí pode ser um ponto até para nossa entrada, tá certo? Então vamos esperar isso. Eu gosto muito, numa situação dessa, de esperar a liquidez. Por quê? Porque isso aqui pode ser só liquidez. O mercado pode tomar essa liquidez e continuar o rompimento dele. Por isso eu espero esse cara antes da execução. Isso aqui é muito importante, tá, galera? Essa sacadinha. Ó, se o mercado vem e faz isso, ó, sem criar liquidez, onde está a liquidez? Aqui. Então ele vem tomar às vezes, ó. Então você foi estopado. Tá? Quando ele está fazendo essa quebra, essa virada, é importante que o mercado crie essa liquidez. Ó. Isso aqui é crucial para a gente, certo? Legal. Bom, dólar não tem muito o que fazer, tá? Se o dólar abrir com gap de baixa, ele vai perder essa referência, tá? Então, vamos supor, a gente volta para uma hora, ele vai perder essa referência principal, e aí a gente pode observar alguns cenários. O primeiro, essa pernada como um todo, ó, o mercado aqui faz um choque, né? Ó, se você reparar, cria a sua referência baixista, ó, tá? Não mitiga, você expande essa referência altista.
Aqui, aí você pode ir expandindo com toda essa referência. Aqui é um cenário que eu gosto de fazer o seguinte, tá? Ele é um pouco mais agressivo, mas lembra, eu gosto de simplificar. Então, o que que vai acontecer? Vamos supor que o dólar abriu guepado aqui, ó. E ele perdeu a referência principal, que era essa. Esse é o fundo da referência principal. Como que eu opero aqui? Eu opero da seguinte maneira. A onda que rompeu o meu, eh, a minha referência principal. Então, você vai ver que vai ser essa onda aqui, ó. Então, eu poderia muito bem puxar essa referência bem menor. Só que a liquidez vai estar aqui, então eu vou puxar daqui, ó. Então, eu vou ficar com uma referência desse tamanho, ó. Vou usar isso aqui como ponto de liquidez e possivelmente uma execução aqui, ó, nesse POI. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, tá? Um cenário bem mais micro. Ainda mais que ele consolidou aqui, tá, galera? Isso me traz a consolidação, aquele cenário de drop, base, drop, né? Drop, base, drop, ou rally, base, rally, tá? Então, a gente tem essa, opa, a gente tem essa estrutura dentro do nosso dolinho. O que é uma opção também, ele abrir em gap de baixo. São 7,5 ainda, eu não vou conseguir ver como é que os mercados estão abrindo. Daqui a pouco, no meio da aula, a gente consegue ver a abertura dos mercados aqui, já dá para a gente ter uma noção aí de como que possivelmente a gente abre. Ah, depois eu até explico isso para vocês como que acontece. Bom, começando com Forex. Ah, então vamos deixar uma norma aqui na mínima também, né, do dólar. Euro, 240 minutos, vou apagar tudo. E que a gente pode observar? A gente pode observar o seguinte. O mercado vem num cenário altista. E aqui ele já cria um cenário baixista, certo? O que eu gosto de olhar aqui, ó? Se a gente observar essa última pernada que ele expandiu, mitigou e fez a expansão, eu tenho que pensar na onda que rompeu este topo. A onda que rompeu este topo não foi essa, foi essa onda. Então a minha referência ela vem a partir desta onda como um todo, né? Tá? Então, Luiz, mas a onda não foi essa. Se eu estiver vendo essa, tá certo? Tá certo, você está simplificando, não tem problema algum, ok? Não tem problema algum. Então, vamos apagar, porque essa referência já foi para o breve, tá? O que que a gente pode olhar? Essa pequena consolidação e a onda que rompeu essa estrutura é uma possibilidade. Então, você vai ver que o mercado fazendo fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, e ele perde essa estrutura. Perdendo essa estrutura, estamos olhando bem mais macro a situação, tá? A gente pode pegar toda a onda que rompeu, né? E usá-la como referência. Então, por exemplo, ó, essa onda expandiu, mitigou, inclusive, ó, essa região eu lembrei que eu até expliquei isso para vocês na sala. No mercado, a gente precisa considerar isso um boss. E aqui é engraçado que ele toma uma liquidez tanto do fundo e depois o topo. Luiz, qual que é o certo aqui dessa estrutura? O certo é expansão, mitigação. Qual foi a onda que rompeu? Essa onda, ó. Tá vendo? Beleza. Mas aqui tem um pequeno problema. Qual é o pequeno problema? Você tem que se perguntar onde está a liquidez. E a liquidez ficou nesta ponta. Opa. A liquidez ficou nesta ponta, né? E ficou nesta ponta. Então, é possível que eu expanda o meu fibra para o antigo topo, tá? E aí minha referência continua maior. Então, o seu boss, ele vai ser para cá agora. Isso aqui tem liquidez no boss, consequentemente, tá? Inclusive, ele já toma essa liquidez. Então, aqui a gente tem que considerar expansão, mitigação, tomada de liquidez e expansão. Foco dele, então, rompimento de fundo, certo? Bom, como é que a gente lida com isso? Vamos cair para 60. 60, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo descendente.
Então, aqui, muito provável, tivemos um possível choque dos 60 minutos, o que cria uma referência para mim, né? E o mercado mitiga nesse POI. Ó, temos um POI aqui, houve a sua mitigação. Nos 60 minutos não houve a criação de um ponto interessante de liquidez, mas se a gente observar no micro aqui, vai ter uma liquidez a ser tomada. Então, aqui a gente tem um BOS secundário. Aí a onda, novamente, né? Essa aqui é a onda, ela é maior. Aí aqui, mercado. Aqui é uma situação perigosa, tá? Mas aqui é uma situação de possível trucada, por exemplo, tá? O mercado cria o equal lows, não mitiga toda essa pernada e fecha rompendo, ó, fecha fora, fecha dentro. Aqui é uma possível trucada do movimento, né? Não numa hora, né? No tempo gráfico menor, provavelmente a gente conseguiria trucar mais saudável, né? E aí a gente tem que expandir essa referência nossa, usar essa estrutura. Então, lembra, todo topo numa região de desconto vira liquidez. Então, o mercado toma essa liquidez e vem buscar, a princípio, né, que a gente está visualizando, um fair value gap, opa, de 1 hora. E aí o mercado vem expandindo. Então, qual é o foco do mercado? O foco do mercado está aqui, ó, neste rompimento. O que também possui muita liquidez nesse rompimento. Certo? O mercado, ó, abrindo aqui, continuando esse movimento. O que me interessa então é ele romper esse fundo. Que mais? Onde está a liquidez? Tem que se perguntar. Você tem liquidez no topo, você tem liquidez no fundo. Caso o mercado venha a romper esse topo, eu posso ainda executar uma venda aqui? Pode, tá? Porque ele está dentro da sua estrutura. Então, você pode ainda executar essa venda para vir para esse rompimento. Agora, se o mercado vir a romper este fundo, a gente vai ter que criar uma nova estrutura e tradar ela para continuar a movimentação baixista. Vamos cair para os 15. Para os 15, a gente pode forçar a seguinte estrutura: fundo ascendente, criou essas duas estruturas de liquidez e abriu rompendo. Então, a gente tem um choque. O choque a gente cria uma referência terciária, inclusive, vou até mudar a cor para a gente não se perder nela. Aí vocês perguntam onde está a liquidez. Liquidez terciária, isso, tá, galera? Eu vou até escrever aqui, ó. Isso, terciária, tá? Tem uma liquidez aqui, então eu posso expandir esse cara para poder usar algo acima dessa liquidez. Tá? Isso seria uma entrada de confirmação da confirmação, porque já houve a confirmação, né? Aqui o risco, aqui confirmação, aqui a continuação, então você está pegando a confirmação dessa micro referência secundária, tá? Seria mais ou menos isso, né? Isso aqui seria uma entrada de confirmation agressiva, porque estamos forçando, mas o mercado pode descer reto aqui. Então, se existe uma microestrutura assim, aqui também temos mais pós, né? Que a gente pode testar, tá? Mas movimentos principais, esse e esse aqui, certo? GBP-USD, vamos apagar tudo também, fazer o nosso 240 minutos, certo? Bom, vamos lá. Hum, o GBP-USD é um cara que está me incomodando. Por quê? Repara aqui, ó, pega esse topo, pega esse fundo. O mercado, quando acontece isso, ó, ele toma a liquidez de uma ponta, toma a liquidez da outra, toma a liquidez de uma ponta e tá tudo aqui dentro. Esse caixote aqui, ele é super perigoso. Onde são as melhores operações? Nas extremidades. Então, tradear dentro, tá, dessa região é perigoso. Inclusive, podemos deixar uma notificação para a gente mesmo, né? Ativo consolidado nos 240 minutos. Por quê? Por quê consolidado?
Porque às vezes a gente vai cair para os 15, a gente não vai ver que ele está consolidado, parece que ele está numa tendência, mas na verdade ele não está. Então é importante observar isso. Quando está assim, o que que você faz, Luiz? Eu vou dando preferência para outros ativos, um euro, um SDJPY, um SDCAD, que estão em movimentos melhores. E assim, na última das opções, se nada estiver dando oportunidade e ele sim, aí eu entro nele, mas eu vou deixar ele para trás. Eu não deixo ele como prioridade e melhor operação, tá? Porque pode estragar meu dia isso, né? Porque tem liquidez nas pontas. As pontas são as principais. Então o mercado ele tá brincando aqui, ó, tá vendo? Às vezes ele não tá seguindo o movimento, mas vamos refinar isso aqui, ó. Movimento, o último rompimento tá aqui, essa referência, o mercado vem e rompe ela novamente. Aí ele cria essa referência baixista, então toda essa onda aqui, ó, tá vendo? Então, querendo ou não, se a gente observar, ele está dentro dela ainda. Tá vendo? Ó? Ele não rompe nem fundo, nem topo dessa estrutura. Então, expansão, mitigação, aí ele quebra aqui, ó, se a gente observar, né? Aí expande, não rompe no macro, né? Vamos cair para 60. Ó, no 60 até tem rompimento. Vamos considerar o rompimento do 60? Então, a gente tem que trazer isso aqui como um boss e pegar toda a onda de expansão dele, né? E aí o mercado vem, ele vem fazendo movimentos fundos ascendentes, ó, até que ele rompe um, ele não cria topos fundos, deixa a liquidez aqui, toma essa liquidez ainda, executa esse buy to sell, e aí agora ele novamente vem fazendo essas estruturas. Qual é a estrutura interna que a gente está nele, desse último rompimento? Então ele cria essa referência. Tá? Então, seríamos referência primária, secundária de alta. Então, qual que é o problema da referência secundária? Que ela está de alta dentro de uma região de prêmio. Não gosto muito, ok? Então, eu vou dar preferência para um cenário mais baixista, mas o ponto principal onde ele perde essa referência está aqui, né? Então, aqui, ó, perda da referência secundária, tá? Então, ele perdendo aqui, ele descaracteriza esse movimento autista. Mas o choque pode estar aqui. Opa, tá lá em cima, que é o que eu já marquei. Então, isso aqui é importante. Eu vejo muita gente errando. O que que eu vejo a galera errando? Achando que o choque, tá? Ele tá dentro, ele tá aqui, ó. Aqui a gente, querendo ou não, tem um choque macro, mas muda o nome para vocês não se perderem. Muda o nome para perda da referência, tá? E não choque. Ele é um choque, ele é, tá? De uma estrutura mais macro. E aqui dentro a gente tem choque interno. Deixa o choque interno e usa isso aqui não como choque, e sim como perda da referência da sua referência. Se for a primária, secundária, terciária, tá? Porque você consegue enxergar um mercado um pouco diferente. Então, ó, se a gente marcar esse choque, a gente vai para a referência terciária, onde o mercado está criando, mitigou, rompeu, mitigou, não rompeu e rompeu essa aqui. O que precisamos apagar? Então, qual o cenário ideal? A gente esperar ele perder aqui, ó, esse choque, para talvez treinar estes movimentos, ó, tá? Até o rompimento da sua opa, famosa consolidação. Então, isso aqui é o que a gente vai esperar. Caso o mercado venha a perder aqui para cima, não tradem essas regiões, deixe ele perder para você criar uma referência altista e começar essa movimentação. Tá certo? Um ativo um pouco mais chato, deixaria ele não como principal para a gente operar. 240 minutos, o SDJPY, estamos numa mega referência. É nítido aqui esse último rompimento dele, né? Tá? O mercado vem no movimento altista, certo? Aqui no micro, a gente até pega consolidações para poder traçar esse último rompimento. Então, o mercado cria esse carinha aqui.
beleza? Inclusive, este fundo a gente trata ele como possível liquidez e o topo também como liquidez, tá? Olhando isso um pouco mais macro, tá? Aqui, o que que temos? Expansão, mitigação, expansão. Então, isso aqui, galera, ó, o mercado beija praticamente 50%. Ele é liquidez? É, mas se ele romper aqui, a gente pode considerar um boss? Pode, tá? É uma região, não é um ponto específico. Então, se ele chegar muito próximo, não tem problema nenhum você considerar isso aqui um boss, tá? Por quê? Porque ele realmente mitigou, ele já buscou a liquidez necessária. A liquidez não é um ponto, é uma região, ok? Então, você pode tratar lá como um rompimento. Se ele beijou essa região, às vezes ele não toca, às vezes teu fibro está um pouco errado. Então, você pode tratar isso como um rompimento, se ele vir a romper aqui. Caso ele venha buscar a liquidez, onde temos pós? Pô, tem um carinha aqui, ó, tá? Temos um Fair Value Gap aqui e temos, deixa eu ver aqui, um baita pavio. Tá vendo esse pavio no 4 horas? Provavelmente é um order block num tempo gráfico maior. Pode ser no 1 ou em outro tempo gráfico. Vamos diminuir o tempo gráfico aqui para a gente ver. Olha lá o order block aqui, ó. Bom, temos um Fair Value Gap aqui que já foi mitigado, então não me interessa. Temos esse cara aqui. Podemos deixar. Deixa eu ver o tamanho que ele tá. Podemos deixar. Não, tá grande. Precisamos refiná-lo. Então, vamos trazer ele para esse sell to buy, mas que teve uma violinada aqui. Olha que interessante. Esse cara não existe mais. Ó, ele mitigou, já mitigou. Não existe mais para mim. Aqui temos um sell to buy que me interessa. Os caras aqui é forte. Tá? Isso ainda. Ah, estamos numa hora ainda. Beleza. Temos um baita de um pó que também está grande, não precisa refinar. Estou marcando aqui, mas está bem longe, tá? Essas estruturas. Inclusive, o mercado, ele tem esse último rompimento, essa última referência criada, referência secundária nossa, e ele está mitigando ela. A liquidez está aqui em cima, quase temos um equal highs, que traz um indício de liquidez para a gente, e o mercado aparentemente está fazendo fundos ascendentes, né? Quando nos interessa? Quando o mercado provavelmente perder um fundo principal para uma movimentação baixista, tá? Ah, Luiz, caso o mercado esteja, se você considerar isso uma mitigação, você não pode tentar pensar numa confirmação? Podemos. Vamos cair para os 15. Esse aqui é um cenário caso ele venha perder o choque. Tá bom, galera? Choque. Então, aqui, ó, lá para o mais micro, a gente pode trazer, por exemplo, choque nos 15, região que não mitiga, opa, não mitiga, expande, expande, expande. Beleza. Mitigou, tomando essa liquidez, e essa liquidez veio testar um imbalance aqui. Aí temos um boss, tá? Esse boss, ele é terciário pra gente, tá? Só pra gente não se perder. O que traz pra gente a onda que fez o rompimento. Então, este fundo até este topo. O mercado vem, mitiga, desculpa, rompe novamente. Ó. A gente pode trazer a nova onda aqui também. Então, aqui o mercado ainda não mitiga, podemos expandir, usar este cara como possível liquidez, né? E executarmos, por exemplo, neste POI, um OB comprador nos 15 minutos. Então, aqui é uma situação lá, antes de fazer o choque, que a gente pode tomar de risco, né? Tá vendo? Então, vou deixar até um alarme aqui, inclusive. Tá certo? Geralmente no fechamento do mercado ocorre uma congestão e dentro dela tem um boss e um short.
digamos que desalinhados. Não seria interessante esperar o mercado abrir e sair dessa congestão? No caso do GBP/USD, sim, tá, galera? Sim, é o melhor cenário esperar. Por isso que ele fica por último das opções ali, tá? Por último das opções, ok? O Mauro até perguntou aqui se... É interessante ter essa pergunta, vou responder, em vez de responder no final, se a compra não pode ser feita no 50. Ela pode, tá? É que é aquela questão, oferta e demanda. Quando você quer comprar um produto, pensando no SDJ Papers como um produto, a gente tem que pensar o quê? A gente quer comprar ele mais barato possível. Então, 50 ele é a porta de entrada ali. Pode ser que ele para no 50 e volta? Lógico, se você tiver um order block, você pode entrar. Então, se você casar a liquidez, o order block e os 50, tá ok entrar, pode entrar. A partir dos 50 dá para você entrar. É que você tá pagando um pouco mais caro, a intenção nossa é sempre pagar mais barato, mas dá para entrar tranquilo. Vamos supor aqui, ó. Pega um exemplo aqui, ó. Esse cara, ó, tem uma liquidez, vamos supor que a gente tinha um POI aqui, ó, em cima dos 50. Posso usar essa liquidez para jogar para o meu pai fazer isso? Pode, é uma bela de uma entrada. Se você casar isso, melhor ainda, tá bom? Uma ótima entrada. Então pode ser em cima dos 50, sim, não tem problema. Lembrando que é uma região, não um ponto, tá? Ah, beleza. O SD-CAD, começando às 4 horas. Só hoje que a gente faz essa análise mais longa, tá, galera? Fiquem tranquilos, é uma aula um pouquinho mais demorada, mas só para a gente se posicionar para a semana com as nossas referências macros, ok? Então fiquem tranquilos aí, tá? Ó, aqui o SD-CAD, ele até estava nessa situação que eu não estava gostando, porque a referência estava um pouco grande. Mas não tinha muito o que a gente fazer e como simplificar, porque não houve consolidação para a gente tentar alguma estrutura ali. Mas, vamos apagar tudo e ver, né? Ó, o mercado ele vem nesse movimento baixista, né? Então, ó, se a gente vê ele vinha no altista, qual foi a estrutura que ele rompeu? Foi essa. E aí a gente vem trazendo nossas referências, ó. E expansão, mitigação, opa, rompimento. Então, o que que a gente faz? Traz a onda que rompeu, ó. Não foi essa, não foi essa, foi essa, foi essa. Podemos trazer ela como um todo. Vamos marcar o ponto do rompimento. Peraí que não foi. Aí, beleza. Então, a onda que rompeu, isso já estamos no 4 horas, foi essa onda, ó. Não foi essa, nem essa, foi essa. Então, a gente pode trazer, opa, a nossa referência, simplificando para a onda que rompeu. O mercado, inclusive, já mitiga, faz rompimento, a onda que rompeu. O mercado mitiga, desculpa, expande, mitiga, faz rompimento, vamos para a onda que rompeu. O mercado expande, mitiga e faz o rompimento para a onda que rompeu. A gente pega ela aqui, ó. Beleza. E aí o mercado ele não mitiga. Opa, o mercado não mitiga mais, ó, não mitigou, senão você vai estendendo ela, ó. Não tem o que fazer. Então a gente fica com esse fera aqui, certo? Bom, tendendo esse fera, a gente tem expansão, mitigação, foco de expansão novamente, rompimento de Bos para continuar a sua tendência, ok? Para isso temos prêmio, que é vender caro, e pós aqui. Inclusive, a gente tinha um baita de um Fair Value Gap aqui, que o mercado toca perfeitamente, dando uma entrada de risk entry, a gente falou isso aí nas semanas passadas e retrasadas. Aí o mercado vem, ó, fundo ascendente, 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 fundo descendente. Ou seja, temos aqui um possível choque do movimento, o que cria para a gente uma referência. Uma referência. O que traz para a gente a mitigação, não faz rompimento, cria-se liquidez. Essa liquidez é tomada e executada. Então, a gente ainda está dentro dela. Inclusive, temos um baita de um equal loss aqui, que representa para a gente liquidez. Então, qual o foco desse cara? Aqui, ó. Rompeu, traz sua nova referência e vem. Então, a gente está esperando esse movimento aqui pro o SDCAD.
tá? A gente não precisa nem refinar tanto, né? Inclusive, se o mercado vira romper aqui, aí você tem que pensar onde é a liquidez. A liquidez está aqui, você pode deixar a sua referência mais alta, para usar esse ponto como liquidez e continuar o movimento dele, certo? Então a gente faz justamente essa estrutura. Nem tenho que eu refinar tanto aqui o SDK, eu nem vou. Vou deixar esse alarme aqui, que é a única coisa que me interessa. O que você pode fazer, talvez, como ele perdeu isso aqui, ele cria essa referência terciária, na verdade, né? Que está interna desse aqui. Então, por exemplo, você pode estar vendo ela como um todo. Vamos tentar refiná-la. Beleza. Agora olha os micromovimentos. Rompeu, mitigou, rompeu, mitigou, rompeu. Vamos ver aqui, ó. Essa onda aqui rompeu, ó, não mitiga, não mitiga. Vê se ele tomou liquidez. Tomou, então dá para considerar a mitigação. Então você tem aqui, ó, essa onda, beleza, ó, terciária, que inclusive parou nesse POI, mas cria-se um possível ponto de liquidez, o que possibilita a gente executar esse POI para venda. É uma estrutura, tá? O que também permite, caso você não consiga, funda ascendente, funda ascendente, funda ascendente. O mercado vir a perder o choque terciário dessa referência aqui dentro, tá? E aí a gente trada esse movimento, ó, cria sua referência, executa, vem para o rompimento de fundo do macro ainda. Dá para fazer um baita de um payoff nessa posição. Um baita de um payoff. Tentaremos, tentaremos. Tá? Vamos acompanhando e ver como é que o mercado vem. Certo? Áudio SD, gráfico de 4 horitas, remove tudo. O mercado está aparentemente, você bate o olho em 4 horas, ele está levemente consolidado. Aqui também você bate o olho, ele está fazendo a mesma situação. Ó. Expandiu, travou. Expandiu, travou. Expandiu, tá vendo? Então a gente pode usar toda essa estrutura como uma consolidação e pegar a onda que fez esse rompimento. A onda que fez esse rompimento foi esta. Então aqui está a nossa referência. Certo? Mercado baixista, queremos vender. Se a gente quer vender, a gente quer vender no prêmio. Então, onde estão os nossos POIs? Vamos começar aqui de baixo para cima. Temos um Fair Value Gap, aparentemente. Isso no 4 horas, vamos fazer o nosso refino ainda. Aqui temos um POI interessante, porque após ele o mercado vomitou, né? Ficar de olho nele e dar uma refinadinha, ele já está bem pequeno, na verdade. Aí depois tem uma mesma situação, ó. Um outro Fair Value Gap e um POI logo colado nele, ó. Um Buy to Sell também? Aparentemente sim. Aqui temos mais um POI um pouco maior. Vamos cair para 60? 60. Não, 60 minutos. Esse Fair Value Gap se mantém. Ó, vou até dar uma refinadinha nele. Este POI, vou até marcar esse aqui de trás, ó. Tá? Que ele tá um pouco maior, que não vai atrapalhar a gente. A gente fica um pouco mais saudável. Esse cara aqui, ó, esse Fair Value Gap, ó, eu já posso refiná-lo para cá, ó, ó, junto com esse POI, talvez. É uma opção. Mas temos um POI interessante aqui, ó. Vamos ver qual que tem peso maior. Temos um outro POI aqui. Tá, vamos lá. Peraí que a gente já vai identificando nossas regiões, tá, galera? Vou só certinho para ficar bonitinho. Aqui temos uma leve consolidação, né? O mercado vem com topos descendentes, quebra esse topo, ó, ele mitiga, ele vem fazendo microestruturas, ó, de mitigação, até que aparentemente ele rompe, ó, ele rompe fundo, rompe topo. Isso aqui é um perigo, tá? O último movimento que prevalece é o último rompimento. Qual foi o último rompimento? Esse aqui.
Então, por exemplo, você tem uma referência secundária aqui dentro. Inclusive, o mercado mitigou, criou um equal lows, que é liquidez para a gente. Então, nada de me executar operações aqui, pelo amor de Deus, se você for executar, execute para baixo dessa liquidez, certo? Ponto interessante a se analisar. E temos liquidez aqui, ó, neste topo principal para jogar lá para as nossas regiões mais acima. Nem dá para refinar mais, não dá pra... Opa, não dá para refinar, não dá para refinar. Oxe, mas também não mudei o tempo gráfico, achei que eu estava nos 15. Tô vendo que tá tudo igual, cai para os 15. Com liquidez do mesmo jeito, o mercado está embolado aqui, eu esperaria ele sair desse fundo, tá? Ele saindo desse fundo, a gente pode talvez começar a tradear esses movimentos baixistas, tá? Vamos até deixar desenhado aqui, ó, tá? Esse movimento, certo? Deixa eu ver se a gente consegue refinar isso aqui, ó. Uma como é interessante, nos 15. Nos 15 eu já não tenho mais esse Fair Value Gap. Olha que o Fair Value Gap que eu tenho, ele tá pequenininho aqui, cara. Ó, não me interessa muito, tá? O que a gente pode fazer, inclusive, deixa eu ver o tamanho que tá esse aqui. 10 pips. Não tá muito, vou até cair para os 30. Ó que interessante. Nos 30 a gente enxerga o Fair Value Gap. Vou cair para os 15. Ó, nos 15 eu só enxergo ele aqui, por exemplo, ó. Muito pequeno, tá vendo? Tipo, tem um pip, tá vendo? Ó, um pip e meio. Então, assim, qual tá válido, Luiz? Nos 15, você acredita? Ele é mais forte, porque internamente ele foi fechar aquele desequilíbrio que teve, aquele imbalance que teve. Ó, tá vendo? Ó? A pernadinha, ó. Aí sobrou aqui, mas o Pavio já veio testar. Então, não tem, cara. Não tem esse Fair Value Gap, só tem esse AB. Então, deixa esse AB que, inclusive, ele está no gráfico de 1 hora. Eu vou deixar porque ele é um stop que cabe para mim. Ó, já aqui temos o imbalance, consigo refiná-lo, né? Ó. Inclusive, ele vem até um pouquinho mais para cima e consigo refinar esse point. Beleza? Tá vendo? Tá vendo que esses aqui continuam válidos? Ó? Refino um pouco, refino um pouco, porque precisa, porque tá grande. Meu stop não aguenta. Tá certo? Agora eu tô refinado. Tá? Tá vendo esse aqui? Eu não entro nesse aqui muito pequeno, tá, galera? Vamos ver. Só se o mercado toca aqui, sente, talvez eu bata mercado que stop de 4 pips e pago para ver. Mas muito agressivo. Então aqui o áudio SD eu esperaria ele romper esse fundo ou renovar esse topo. Opa, tá? Veja como é que ele vai quebrando essa estrutura. Ele tá bem chato assim para manipular, tá? Principalmente essas regiões de topo, tomem bastante cuidado. Dá uma olhadinha no ouro. Apagar um pouco de coisa aqui. Ourinho. O Ourinho deu essa movimentação, né? Se a gente bate o olho grande, assim, ó, ele deu essa movimentação grande e mitigou tá aqui dentro. Seja muito grande, não interessa pra gente. Simplifica, tá? Simplifica, ó. Dá um zoom um pouquinho maior e vê como vem os movimentos dele, ó. Ele vem, tava vindo altista, virou baixista, né? E aqui internamente, ó, virou altista. Então, o mercado, ó, aqui tem um baita de imbalance, não sei o que que foi, notícia, ano passado isso. Então, o mercado está vindo praticamente fechado. Aqui a gente pode identificar o seguinte: topo descendente, topo descendente, topo descendente. O mercado quebra isso aqui, no choque só, e cria para a gente, por exemplo, esta referência. Essa referência não mitiga, ó, e ele vem vindo, ó, até que ele está nela, tá? Ele está dentro dessa referência após esse choque. Mas, né? A gente tem que pensar que também pode ter existido aquela maior zona, o que não interessa tanto para a gente, porque olha que a gente está comprando aqui já. Então ele vai casar com esse cara aqui. Então vamos simplificar. O que já está bem grande, por sinal. Vamos cair. Ó, o mercado só marca aqui, ó.
Cadê aquele círculo? Ó? Topo descendente. Topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo igual. Aí o mercado rompe fundo, topo descendente, topo igual, topo igual, rompe fundo. Aparentemente está querendo deixar um topo descendente, né? Então, assim, a estrutura, ela é autista, certo? Mas ele não me quebrou essa, opa, ele não me quebrou essa estrutura ainda. Quebrou como, Luiz, você diz? Tipo, fazendo movimentos ascendentes. Então, onde me interessa? Aqui tem uma baita de uma liquidez, né? Uma liquidez de equal highs, a gente pode deixar, certo? Tá vendo? Três topos iguais aqui. O que pode trazer o mercado fazer uma estrutura assim, por exemplo, ó, e começar esse movimento paralelo ao macro, tá? Isso estamos nos 4 horas, um pouquinho de macro, né? Mas o movimento ele ainda é baixista. Então, ó, se a gente pegar a referência secundária, temos a primária aqui, né? A gente pegar a secundária, todo esse movimento ele fez o rompimento, né? Então ele está ainda nele, ó. Repara, ele está nesse movimento, o que veio nesses pós e está rompendo, ó, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, rompendo para baixo para continuação dessa movimentação. Então aqui a gente cria uma referência terciária, que o mercado já expandiu, já mitigou, inclusive, nesse teste desse imbalance. Eu vou fechar esse imbalance aqui, que vai ficar pintado a minha tela, me incomoda, que eu tenho toque. Eu só bater o olho, eu sei que tem um imbalance. Também não adianta nada esse imbalance grande para mim, porque tá gigante, o meu stop não cabe, então ele não serve para mim. Então aqui a gente tem, por exemplo, um boss terciário, tá? O que pode trazer é essas estruturas ainda para a gente tradando, ó. Tá vendo? Até esse rompimento dessa secundária aqui, a bola secundária. Bolas. Aí traça, marca assim pra você não se perder, entendeu? Para você não se perder, tá certo? Bola secundária. E aí a gente vem com essa estrutura. Agora vamos fazer o. Ó, o ouro, ele já estava assim faz tempo, já estava com a referência, a quarta referência dele. Então, se a gente vê, o mercado estava expansão, mitigou, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, quebra, mas aí renova topo. Fundo ascendente, temos, por exemplo, podemos trazer esse choque aqui. O que cria essa quarta referência, meu, vou até mudar de cor, né? Cria essa quarta referência, o que possibilita, vamos cair para o 5. Aqui, ó, dois pontos, pontos iguais, equal highs, traz para o point. Ó, já estamos lá no micro operando. Cabe essa operação aqui para gente, ó. No curto prazo. Arriscada? Sim. Ó, ó o ourinho abrindo, ó. Arriscada? Sim. Tá? Ele está dentro da referência, ainda, a quarta referência nossa. Tá? Arriscada? Sim, que estamos no movimento micro e ainda pegando a quarta referência, lembra? Até a terceira é saudável. Foi para a quarta, é porque o mercado não está rompendo nem topo nem fundo, talvez na estrutura um pouco mais macro, e você está caçando mais rolo. Mas dá para fazer, dá para operar tranquilo. Tá, beleza. Vamos ver como é que o mercadinho tá abrindo, ó. GBPSD, SPJPY. Legal. Tá abrindo estável aí, parece. Vamos bater o olho aqui, ó. Olha lá, vamos lá. Já temos o S30 aqui, ó. Dow Jones, S&P e Nasdaq abrindo leve queda, ó, 0,2, 0,3 aqui, né? O VIX está levemente positivo, índice do medo, isso, tá? Temos Europa, né? Então, a Alemanha, o polo industrial mais forte lá, abrindo em leve queda, 0,16. Então, o restante acompanhando, né? Por enquanto só, por enquanto só. E temos Japão aqui, ó. Tudo estável, nada demais, tá, galera? Nada demais. Menos mal, né? Menos mal. Bom, para a gente finalizar, vamos trazer o S100 e aí eu já abro para dúvidas com vocês, certo, galera? Eu deixo as dúvidas gravadas também, porque aí quem não viu, às vezes a dúvida de alguma pessoa é a dúvida de outra, e aí eu subo com as dúvidas, tá bom? 240 minutos.
apaga tudo. E aqui temos um negócio bem esticado. E aqui eu até mostrei para vocês como que a gente faz isso, né? Ó, a expansão mitigou o último rompimento, a onda que rompeu. Então, todo isso aqui é uma referência. Quem está com essa referência está certo? Está certo. Não está errado. Porém, a gente pode simplificar. Essa referência está grande para mim, eu não vou esperar até aqui. Mal quebrou estruturas no cenário micro. Tá? O que que eu faço? Aqui eu vou buscar por consolidações. Quem está olhando isso aqui está super certo. Você pode estar olhando aqui, ó, possível choque, tá? Cria-se uma referência. Inclusive, essa referência não foi essa onda que rompeu, foi essa aqui, ó. Tá? Então, o mercado vem, cria essa liquidez, toma a liquidez e executa a venda lá no POI, ó. Isso aqui no micro a gente consegue visualizar bem. Então, aqui você tem, por exemplo, um boss secundário. É o foco dele. O foco dele está aqui, ó, neste movimento. Rompeu, você vai puxar outra referência, ó, e tradar aqui, ó. Então, eu tô vendo a referência baixista aqui, nossa, para tradar. Quem tá olhando isso aqui, ó, como consolidação e puxou essa referência, bateu uma compra aqui, ó, conseguiu pegar esse trade. Tá vendo que não tem problema quem simplifica, quem tá olhando muito longo? Qual o problema, assim? Quem tá simplificando tá achando referências menores, tá clicando mais. O que para quem faz day trade é bom, clicar mais eu digo assim, pô, às vezes o cara tá olhando tão macro, ele faz uma operação no dia. O cara tá simplificando, tem 3, 4 operações no dia. Beleza. Agora não é para fazer 100 operações no dia, né? Pelo amor de Deus. A gente não faz scalp, tá, galera? Então, e se você está fazendo isso, tem alguma coisa errada, tá? É difícil fazer essa operação, achar 100 cliques no dia, assim, tipo, com operações boas, saudáveis. Ele tá caçando muito rolo, tá? Então, aqui, ó, o mercado já cai para os 15, o mercado já praticamente abre. O último rompimento dele tá aqui, opa, dele tá aqui nesse equal close. Então, a gente pode traçar esse último rompimento, o que cria uma terciária aqui, ó. Mas o mercado já está para romper, né? Se ele precisar de liquidez, ele toma essa liquidez e faz isso ainda, né? Então, você pode estar vendo esse movimento também, certo? Ó o ouro. Abriu forte, hein? Abriu forte. Deixa eu até ver aqui no 60. Ah, tem esse imbalance? Eu não refinei esse imbalance. Olha que legal. Esse 15 a gente já nem tem ele, né? Tem ele nessa pontinha. Tem ele lá na ponta de cima. Com um OB, inclusive. Tá? Mas você olha, esse aqui já, opa, esse cara já foi, o mercado já passou nele, então arranca ele da sua tela. A pergunta que você se faz é onde está a liquidez próxima do preço, tá aqui, tá? Essa liquidez pode até jogar lá pro pode lá, vou ter um alarme lá para a gente ver, certo? Bom, só para a gente fechar aqui com o S&P, 4 horas, remove tudo. A gente tem uma situação um pouco consolidada. Batendo o olho no 4 horas, a gente já consegue ver. O último rompimento do movimento está aqui. Quem está observando não, essa referência não está errado, tá? Só está um pouco grande, ao meu ver. Mas a gente pode cair aqui para 60 e tentar buscar quebras, ó. Então o mercado vem com fundo ascendente. Aqui ele ameaça quebrar, mas ó, aqui ele já fecha acima. Então, o que que eu preciso esperar? Eu preciso esperar ele quebrar novamente. É o que ele. Opa, aqui eu não consideraria. Nos 15. Não vamos forçar, não. Vamos forçar, não. Vamos trazer esse choque para cá e esperar uma movimentação assim. Melhor. Tá? Tem que esperar ele romper aqui, ó. Bota o alarme aí e espera romper. Beleza? Então, essa é a nossa análise aí para a semana. Amanhã a gente vai estar junto às 9 horas. Vou mandar o link para vocês lá no grupo. Depois eu organizo os grupos da sala, tá? De quem é segunda e quarta e quem é segunda a sexta, tá? Mas amanhã todo mundo tá junto. Então fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Dúvidas, galera? Ô, Inácio, você queria tirar uma dúvida. Qual que é a dúvida? Provavelmente no índice, né? Você tá por aí ainda? Inácio. Deixa eu ver se ele tá aí. Inácio tá aí ainda.
Pode mandar bala. Alguma dúvida, galera? Algum ativo que ficou na dúvida? Essas duas da Adriane e do Mauro eu respondi, né? É, Quem quiser perguntar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, galera. Posso, deixa eu liberar seu áudio um segundo. Vê aí. Opa, fala Luiz. Boa noite, tudo bem? E aí, beleza? Beleza, meu. Cara, deixa eu só pôr, peraí, que tá no fone sua voz aqui, peraí. Fala aí. Tudo bem? Beleza? Me Ó, escuta bem? tô bem, parece que tá tranquilo. Suave. Bom, vamos lá, acho que a minha dúvida aí pode ajudar outras pessoas também. Boa. Você chegou a comentar aí sobre uma tal que você chamou até de sacadinha, Uhum, tá? Então, por exemplo, eu vou tentar dar um exemplo para tentar facilitar a sua explicação, tá? Uma vez que a gente traça a nossa referência, temos lá a zona de prêmio e de desconto, beleza? A gente identifica onde está a liquidez. Então uhum. tá, a liquidez está naqueles pontos X e Y. Quando o mercado vai tomar uma liquidez, esse movimento que ele faz de tomar a liquidez, ele vai deixar uma nova liquidez, Perfeito, certo? perfeito. Perfeito? Então, só no momento dele tomar a liquidez, ele já deixa uma nova. O que você Uhum, chama das isso? Quando ele vai lá tomar a liquidez, uhum. aí a pergunta é, uma vez que ele toma a liquidez, ele deixa essa nova liquidez, o que eu tenho feito? Eu tenho descido o time frame então vamos supor, você está aí olhando 5 minutos, sei Você lá, cai 15 para minutos. um. Então, exatamente. Então ele vai tomar a liquidez, e aí esse movimento de tomar a liquidez, ele vai deixar uma nova liquidez. Tá. Perfeito? A Uhum. entrada de risk pode ser até confirmation. Ela seria o que você chama da sacadinha é justamente a nova liquidez que se forma após a tomada. É isso? Está correto falar O isso? que que era a sacadinha que eu falei? Eu falei tanta coisa. Qual que era a sacadinha que eu falei? É justamente isso. Quando você faz esse W aí, ó, esse desenho aí no gráfico, Ah, tá, tá, que tá, você tá, tá. busca Lembrei. liquidez, aí ele faz de novo. Aí você, olha, galera, não Lembrei, entra lembrei. aqui na Aham, tá, tá. tomada da liquidez. Você Não, entra. lembrei, lembrei. A grande sacadinha é a seguinte: quando o movimento, por exemplo, aquele movimento, ele já está vindo do movimento altista. Então, assim, bater essa compra sem esperar liquidez, ela cabe. Às vezes cabe. Que às Não, vezes é tem uma difícil, liquidez. mas Mas tem uma liquidez micro aqui. Mas assim, o que eu tô falando da grande sacada é quando o mercado vira. Isso aqui é o famoso flip que a galera chama. Eu não gosto de ficar falando nome. Nomes são. Acaba confundindo. Mas vocês sabem o que é flip, tá? Ó, o mas mercado. você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu Você tem a entendi. referência, Aham. tomar a liquidez, Ó. e ele vai deixar um subfractal ali num tempo gráfico menor. Uhum. E aí esse próprio movimento de buscar a liquidez, ele deixa uma nova. E aí essa nova seria a melhor entrada, porque já é após a confirmação. Entendeu? Tá, não, eu entendi. É assim. Aquela sacadinha que eu expliquei para vocês é o seguinte: o que que eu vejo muita gente fazendo? Isso aqui, ó. Mercado caindo. Aí o mercado vem, deixa um topo aqui. O que que a pessoa faz? Usa isso como referência e traça um order block aqui, ó. Só que tá Isso. errado. Por quê? Ah, Porque em nenhum momento o mercado quebrou a estrutura ainda, tá? Então, o que que a gente precisa fazer? Aí eu vejo muita gente errando em outro ponto. Vamos lá, vou mostrar outro erro. Outro erro, ó. Aí, isso a gente não pode fazer porque não quebrou a estrutura, então a gente não pode comprar. Outro erro que a galera faz. O mercado vem, aí o mercado rompeu. Então o mercado está fazendo o quê? Um choque pra gente, certo? Aí o que que a certo. galera vem e faz? Opa, peraí, essa aqui tá errado. A galera barra com o order block aqui e compra no order block aqui. Tá errado. Por que, Luiz? Pelo amor de Deus, você ensinou isso a vida inteira. Exato, mas tem um pequeno detalhe que todo mundo esquece.
Isso aqui, quando ele rompe aqui, ele pode estar só tomando liquidez para continuar o movimento baixista, correto? Por isso é importantíssimo, numa situação dessa de virada de tendência, o mercado estava baixista, está virando altista, opa, quase apaguei tudo. É de extrema importância a gente esperar o quê? Esperar isso aqui, ó. E essa é a grande sacada. O mercado vir, beleza, rompeu o fundo, só que aí ele fez aqui. A princípio, a gente não sabe se isso é, desculpa, choque ou liquidez. Não dá para saber. Uhum. Aí, o que que a gente tem que esperar, então, para executar essa compra? O mercado criar essa liquidez. Agora sim, eu posso botar um order block aqui e executar essa compra. Essa é a sacada, tá? Por quê? E aí Porque você está sempre no mesmo tempo gráfico ou você desceu o tempo gráfico para é tentar aquela. analisar? Nessa situação, eu estou no mesmo tempo gráfico, estou nos 5 minutos ainda, tá? Posso diminuir? Pode. É aquela situação. Pode ser que às vezes ele cria num minuto uma liquidez safada que você não está vendo no 5. E não era liquidez, na verdade, era só um ruído. E aí o mercado. Mas pode diminuir o tempo gráfico, não vejo problema nenhum, tá? Não vejo problema nenhum. Mas é essa a grande sacada. Aquilo que você falou, creio que é essa situação. Vamos lá. O É mer- bem isso aí. É que É que você é precisa de o um que você falou olho assim, mais. aí você falou assim, aí beleza, aí a gente tem um POI aqui. Mas quando ele. Deixa eu marcar o POI de outra cor, que senão não vai dar para desenhar. Aí a gente tem um POI aqui, debaixo da liquidez. Então, nossa liquidez está aqui, certo? Perfeito. Aí o mercado vem e rompe essa liquidez. A gente vai entrar. Aí ele vem e cria outra liquidez. Pode ser Isso. que ele rompe de novo e faz isso? Pode. A gente toma É um, isso. pode ser É que a gente isso. toma Aí um stop e reentra no POI de baixo. não, ou então entrar só no segundo, Ou entendeu? E entrar aí só no assim, segundo, pode ser. Mas essa entrada aqui está correta também. Quem porque fez, no. tá tudo certo. Tá, me corrija se eu estiver errado, por favor. Nesse desenho aí que você fez, nessa tomada de liquidez aí na linha azul, que é o primeiro POI, tá? Fica muito Tá, fácil de você identificar esse POI. aqui. Quando o mercado vai lá tomar a liquidez, e Uhum, teoricamente entraria nesse POI, se a uhum, gente descer o tempo gráfico, uhum. vamos supor que você está operando 5 minutos. Se Certo, você aí descer cai o por tempo um. gráfico para 1 minuto, certamente uma região um pouquinho mais abaixo, 100 pontos, 200 pontos para baixo, o que já evitaria um stop, você já Uhum. tem essa segunda tomada de liquidez, num tempo gráfico de 1 minuto, Sim, entendeu? pode É ser, isso pode ser. que eu estou perguntando, Você entendeu? pode encontrar, mas da mesma maneira que ele pode o quê? Vir executar isso aqui, como a gente está tentando entrar mais embaixo, ele faz isso aqui, a gente chupa dedo, né? Pode Aí acontecer é também. Pode acontecer. Por isso que às vezes é bom, tipo, você tem um POI aqui e você tem outro POI aqui. Opa, você tem outro POI aqui, paga para ver nos dois. Monta teu gerenciamento para caber as duas entradas. Que, que às vezes é ruim, você tá vendo certo, mas você não entra porque quer pagar mais barato. É sempre assim. É aquela negociação de carro. Às vezes, pô, você quer pegar, falo sempre do Polinho, você quer pegar o Polinho, o cara, a tabela FIP dá 120, você tá botando 100 para ele lá. Aí chega um cara e oferece 105, vai levar. E você ficou tentando pagar barato, acabou não levando. E nunca mais achou um carro nesse preço. Pode acontecer? eu entendi esse exemplo, você está entrando no segundo POI ali, no mesmo tempo Uhum. gráfico, mas o que eu faço, e aí a pergunta para você se está certo ou está errado, tipo, tem um POI ali nos 5 minutos. Eu vou entrar nesse POI mesmo. Porém, eu vou descer o tempo gráfico para eu a- afinar ainda mais, entendeu? É como se fosse Você, a liquidez desse POI gerada nessa tomada. você, como você opera daquele jeito um pouco mais diferente, você vai acabar aumentando sua mão ali, né? Talvez. Isso, então é isso. É. A galera normal talvez estoparia e reentraria. Pode ser, pode ser. Mas é uma opção, tá? Você que tem essa mão um pouco diferente, você consegue aumentar a sua posição lá, sem problema algum, cabendo dentro do teu gerenciamento, já Tá. era, tá? Então, não é. Estaria correto, né, digamos assim. Esse Daria, é o. sim, 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 correto, corretíssimo. Aí me perguntaram aqui também, essa dúvida do Inácio não poderia ser indução? Poderia, induzindo uma outra liquidez. Se ele precisar de liquidez, ele vai buscando liquidez. Aí a gente vai pagar para ver que esse é o pai. Por isso que quanto menor o tempo gráfico,
Você está olhando, talvez aquilo não era liquidez, era só um movimento natural, aí era ruído e você realmente não visualizou a liquidez principal do mercado, que às vezes que é o que todo mundo está vendo, tá? Beleza, Ah, obrigado. Vamos seguir. imagino. O Mauro falou que não entendeu o exemplo agora. Qual exemplo, Mauro? O exemplo daquele que eu fiz caindo e o mercado virou? Isso me tira dúvidas que eu faço de novo, tá? O tal famoso flip seria rompimento duplo acima e abaixo ou seria liquidez? O flip é tipo virar, né? Então, assim, você vira, o mercado tá vindo. Opa, essa aqui tá não. O mercado tá vindo numa tendência de baixa, ele virou para cima, ele flipou, entendeu? Isso é praticamente o flip, que está envolvido com liquidez, tá? Que está envolvido com liquidez. Né? Então, o flip é justamente isso. O mercado flipou que ele virou, mas as pessoas flipam, né? Ah, que nem você pode operar o flip, né? Que é, ó, o mercado está topos e fundos descendentes, certo? Topos e fundos descendentes. Ó, sempre rompendo fundo e topo mais baixo. Então, ele está fazendo boss, mitigou. O que que acontece? Se o mercado começar a vir reto aqui, se a gente está olhando, aí você se pergunta, aonde está a liquidez? A liquidez está nesse topo e nesse fundo. Então, vamos supor que o mercado vem. A gente tem duas opções aqui. A gente tem enxergar isso aqui como liquidez. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Acho que vai ser melhor para desenhar. A gente está visualizando isso como liquidez ou choque. Não dá para saber ainda. Por quê? Que horas que a gente confirma que é o choque? A hora que ele mitiga e rompe topo, né? Então, assim, a gente quer talvez tradear antes disso, né? A gente paga, toma um risco maior. Beleza. Então, não dá para saber ainda. Ok. Então, o que a gente espera para essa execução mais tranquila? Normalmente a pessoa tá lá, aí o que ela aprendeu? Ela aprendeu que sempre após um choque, um boss cria-se uma referência. Aí ela vai lá e cria essa referência, ó. Este fundo, este topo. E marca os 50% aqui. Tá errado? Não, até agora tá certo. Mas eu não sei ainda se isso é um choque ou liquidez. Porque o mercado pode vir fazer isso aqui, ó. Brau, rasgar para baixo. Ou seja, era liquidez. Opa, peraí que eu tô dando zoom, olha, fazendo cagada aqui. Aí, queria voltar assim. Aí, beleza. Então, você tem lá o seu POI marcado. Aqui, ó. Ok, até então tá ok. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que esperar a criação de uma liquidez, executar essa liquidez para executar nosso POI e não pegar o POI direto, entendeu? É isso que eu quero. Eu não quero fazer isso aqui, ó. Seu POI está aqui, eu não quero pegar esse movimento reto e bater o risco. Eu quero que ele crie uma liquidez antes de jogar para o meu POI. Eu entro muito mais saudável. Aí, se realmente o mercado romper esse boss, ele flipou, entendeu? Aí ele flipou. Ele mudou ele estava vindo assim e virou para cima. Ele estava vindo baixista e virou altista. Tá? Ahn, tá vendo? Não é o mesmo desenho, só que eu só mudei isso aqui, ó, tá vendo? A liquidez, entendeu? O Mauro falou, tive a impressão que você desenhou a mesma coisa, mas é a mesma coisa. Eu só adicionei a liquidez antes da execução, só isso, tá? E aí é a chave. Aí esperar a liquidez para sua execução e não pegar ela direto, porque senão você vai ser a liquidez está abaixo, teu stop está acima dessa liquidez, ele vai passar reto. Pum, pum, pum. Exato, exato. Aí você entra muito mais seguro do que pegar ele reto, tá? Igual eu falo pra galera, o Smart Money é muito mais do que a referência. A galera acha que rompeu, traça a referência, traça o POI, bate no POI. Não, a leitura, a visualização da liquidez, ela é muito mais importante que às vezes você ter só sua referência, tá? Você disse que iria falar sobre a tendência de abertura do dólar ainda hoje, segundo as aberturas do mercado externo. Então, a gente bate aqui, por exemplo, ó, aqui dentro do, do Invest, a gente tem aqui, ó, por exemplo, os principais índices, S&P, Nasdaq, o S30. O mercado global como um todo segue isso. Então, assim,
A minha preocupação era abrir derretendo muito. Tipo, o que que é muito? 1% é muito. Então, abriu o mercado caindo 1%. Opa, abriu o mercado caindo 1%. Isso, provavelmente, nosso índice ia tender a buscar isso, Europa ia puxar isso. Então, se nosso índice abre caindo muito, nosso dólar já abre o quê? Para cima. Entendeu? É essa correlação que você faz, mas não é para tomada de decisão nem nada, é só para você ter uma noção. Então, assim, a princípio, nosso índice vai estar para abrir próximo a isso, meio que no 0 a 0, tá? É um 0,2, isso aí para virar para positivo é muito rápido. Agora, o que que é muito? 1% para cima e para baixo. Já é um número relevante, forte. Tá? É só isso. Não tem muito segredo, não. A gente olha isso aí só para ver a base macro. A tomada de decisão mesmo a gente não tem por base disso. Tanto que às vezes pode ser que, o que é difícil, a maioria das vezes a gente está acompanhando o mercado americano. Mas pode acontecer de ter uma notícia interna no Brasil e o Brasil está contrário de tudo, entendeu? Pode acontecer. O que acontece também às vezes, tá bom? Bom, acho que é isso então, galera. Deixa eu pausar.